A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um estudo sobre o Apocalipse, né? E hoje é o nosso quarto áudio, né? Saímos já do sermão profético, agora já vamos entrar nas páginas do Apocalipse, né? Antes de mais nada, eu quero que vocês prestem bem atenção. Olha só, escatologia, escreve aí se você estiver acompanhando em um caderno. Escatologia. Escatologia é uma palavra grega, tá bom? E são duas palavras juntas aqui. Escatos, que significa último, e logia, que significa estudo. Então, estudo das últimas coisas, entendeu? Isso aí significa estudo das últimas coisas. Escatologia. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Nós vamos falar de muitos assuntos, mas antes nós vamos falar o antes de tudo, depois nós vamos falar do arrebatamento, o tribunal de Cristo, a grande tribulação, a vinda de Jesus em glória, o julgamento das nações, o milênio e o juízo final. Ok? Estou aqui com a minha apostila. Antes que a gente fale alguma coisinha aqui, eu preciso clarear para vocês. A linguagem que está lá, ela não é uma linguagem de fácil compreensão, por isso que é muito difícil para muita gente, tá? O Apocalipse é um assunto intrigante, complexo e curioso. Repete comigo aí. O Apocalipse, ele é um assunto intrigante, complexo e curioso. Vocês concordam? Ele é um poço muito fundo. Ele tem um assunto muito riquíssimo e uma fonte inesgotável, né? Primeira coisa a definir, quando você começa a estudar o Apocalipse, você tem que aprender a interpretar as profecias, tá? Existe a forma alegórica e literal. Existem as profecias de forma alegórica e literal. Gente, anota essas coisas que vocês vão precisar, tá? A alegórica é uma exposição de um pensamento sob forma figurada, que representa uma coisa para dar ideia a outra. Exemplo, Marcos no capítulo 4, do 1 ao 20. Eu vou só abrir aqui, não sei se eu vou ler ele todo, porque são muitos textos grandes, né, meus irmãos? Mas só para você ter uma ideia. Marcos, capítulo 4, do 1 ao 20. Ele vai falar da parábola do semeador. Não vai precisar eu ler, mas eu vou conseguir explicar para vocês. Ele vai falar de uma linguagem que quer significar outra coisa, né? Ele vai dizer assim: e outra vez começou a semear junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava na terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. O que é a semente aqui e o que é o caminho? Deu para entender que ele está falando diferente? O caminho, a semente aqui, na verdade, é a palavra, tá? A semente aqui, na verdade, é a palavra. Então, ele é só para você ter uma ideia. Quando ele fala semente, a semente aqui está significando palavra. Isso é uma forma alegórica. E como que é a literal? Literal, conforme a letra do texto, sujeito ao rigor das palavras. Exemplo, Êxodo 14. Vamos lá? Êxodo. Tem vários exemplos, né? Mas eu gosto de procurar uns que é diferente dos outros pregadores. Êxodo 14, versículo 21 a 27. Diz assim, ó. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar a água por em um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco. Isso aqui não é uma parábola. Não é uma coisa querendo dizer outra. Realmente tocou e as águas se abriram. Não é igual a semente, que significa a palavra. Então existem profecias que está falando... e o dragão perseguia a mulher. O dragão aqui é o diabo e a mulher é a igreja. Em algumas traduções vão dizer que, em algumas linhas de pensamento vão dizer que é Israel. Mas isso aí eu explico mais lá na frente, tá? Nós não vamos chegar lá agora. Então, ali significa que é alegórica, tá? Não é literal. Deu para entender isso aqui?
Segunda coisa é definir qual é a sua linha de pensamento, tá? Qual que é a sua linha de pensamento? Existem os pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas defendem a ideia que a igreja será tirada da terra antes da grande tribulação. Esse sou eu. Eu sou um pré-tribulacionista. Eu creio que Deus vai livrar a sua igreja da grande tribulação e isso está na Bíblia. Tem vários versículos que apontam isso, tá? Eu sou um pré-tribulacionista. Mas e os pós-tribulacionistas? Eles defendem a ideia que a igreja passará pela grande tribulação, que eu discordo bastante, né? Então, nós entendemos aí já essa primeira parte, compreenderam? E eu quero trazer aqui o seguinte, ó. Para os salvos, maravilhosas e surpreendentes coisas estão reservadas dentro de um futuro breve de riquezas, ímpares e regozijantes. É a promessa do Apocalipse para nós. Para os salvos, para vocês que têm medo aí, presta atenção. Para vocês que são salvos, vocês têm aí maravilhosas e surpreendentes coisas. Essas estão reservadas dentro de um futuro breve de riquezas ímpares e regozijantes, né? Mas e para os ímpios, os que não querem ser salvos? Para os ímpios que não se arrependem, o quadro futurístico é dramático. É o que o Apocalipse vai apresentar também. E lamentável. E um sofrimento eterno. Os colocam num inferno real de dor e desespero, né? Então, nós temos aí a nosso favor e a favor deles outras coisas. Por isso que é muito bom prestar atenção em cada parte desse estudo, eu preciso explicar, tá? Então, a vinda do Messias, a vinda dele, eu posso dizer que ele veio a primeira vez, vamos falar assim, a vinda dele vai ser importante, que é para tirar a igreja daqui. Tirar a igreja por quê? Porque a igreja vai passar por um momento difícil, tá? A igreja vai passar por uma grande tribulação. Eu vou falar da vinda dele mais pra frente. A igreja vai passar por uma grande perseguição e tribulação. Mas não é aquela tribulação que está no Apocalipse. É antes de chegar lá. Mas aquela lá, Deus vai nos livrar. Aquela grande tribulação do Apocalipse, Deus vai nos livrar. Mas as outras tribulações que a igreja vai passar, não. Isso é só para sacudir mesmo e ver quem é e quem não é, né? Então, na primeira fase, ele virá somente para a igreja, tá? Na segunda fase, ele vai vir para julgar as nações. Na primeira fase, ele virá até as nuvens. Ele vai vir 2 vezes aqui nessa terra. Ele vai vir 2 vezes. Uma para buscar a igreja e 2 com a igreja. Então, vamos repetir. Primeira fase, ele virá somente para a igreja. Segunda fase, virá para julgar as nações. Primeira fase, virá até as nuvens. E como é que vai ser na segunda fase? Pisará os pés no Monte das Oliveiras. Primeira fase, ele virá como um ladrão de noite. Ninguém está esperando. E a segunda fase, todo olho verá. Então, o arrebatamento, ninguém vai ver a gente sendo arrebatado. Só vão perceber que a gente sumiu. Mas na segunda fase, todo olho virá ele vindo com a igreja. Na primeira fase, ele virá como um noivo. Na segunda fase, virá como um rei dos reis. Na primeira fase, ele virá para os seus santos, que somos nós. Na segunda fase, virá com os seus santos. Na primeira fase, virá secretamente. Na segunda fase, publicamente, né? Então, esse aí já é um pedacinho do Apocalipse que a gente está entrando. Se prepara, porque a gente vai se aprofundar um pouco mais, tá? A gente tem muita coisa ainda para falar e eu só estou esquentando os tambores, né? Logo mais vamos entrar aí em um pedacinho de cada coisa que você puder entender. Agora anota isso. Nós temos que conhecer o Espírito Santo. Precisamos conhecer o Espírito Santo. Porque sem estar selado pelo Espírito Santo, não tem arrebatamento. Grava isso. Tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.